No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bolsonaro, literalmente, né, complicado, a situação dele piora. Vamos falar não só do Bolsonaro, mas vamos falar desse cara aqui, ó, do Fernando Collor de Mello, e vamos falar, né, que Bolsonaro tá aí numa situação extremamente complicada. Você viu aí um pouco e vamos falar um pouco também sobre esse cidadão aqui, ó. Tá? Esse é nós vamos falar primeiro, nós vamos falar aqui muito, né, sobre o que o bolsonarismo de certo modo criou em todo o Brasil e qual o perigo disso para minha vida e para a sua vida, tá? Então nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira. De verdade, esse vídeo promete. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Você vai sair daqui hoje com conhecimento literalmente muito forte em relação à política. Eu tenho certeza que vai mudar, em especial para o povo de São Paulo, para a cidade de São Paulo, para quem mora aqui dentro da cidade de São Paulo, porque esse cara aqui, ó, a gente vai ver o vídeo dele, tá? Mas ele literalmente, ele vai fazer aqui a cidade de São Paulo acordar. Esse cara literalmente ele promete no vídeo de hoje, tá? A gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação, mas antes disso, antes de chegar nesse cara, a gente precisa, de modo geral, nós precisamos saber como esse cara nasceu. Porque ele nasceu primeiro daqui, do Bolsonaro. Aí você fala, pô, Claudio, mas o que tem a ver Bolsonaro com esse cara que tá lá do PL, lá como vereador na cidade de São Paulo? O vídeo de hoje não é especificamente para poder falar do Bolsonaro em si, mas do impacto que ele gera na minha vida e na sua vida. E qual a importância disso? O que isso pode mudar na sua vida? Em especial no dia a dia. Você vai falar assim, pô, mas isso não vai mudar. Eu posso te afirmar que vai mudar sim. A não ser se você for um alienado, né, político, né, um alienado social. Ou seja, você não conhece um pouco do cenário político e aí a situação fica um pouquinho complicada. Mas eu acredito que sim. Bem, é o seguinte, antes da gente chegar nesse cara aqui, ó, nós vamos chegar nesse cara aqui, tá? Você pode ter certeza que nós vamos chegar nele. Mas antes disso, é necessário a gente falar sobre a situação do Bolsonaro, que piorou um pouco, e vamos falar sobre o Collor, que foi preso essa semana. O que acontece aqui em referência ao Collor? O Collor foi um dos presidentes do Brasil, um dos piores, tá? O que representa, ao meu modo de ver, com atitudes maléficas. Essa que é a realidade, para mim não falar o que ele realmente representa. Ele ingressou na política dizendo que iria caçar marajás. Eu acredito que você lembra, que tenho 40 anos, então lembro um pouco dessa situação. O Brasil vivia uma situação de extrema miséria e ele chegou com esse discurso chinfrim, o mesmo discurso de um político de 2018, e ele chegou com esse discurso dizendo que iria mudar. E também reflete no mesmo discurso desse cara aqui, ó, que eu vou soltar o vídeo dele daqui a pouco e você vai saber, tá? Mas enfim, o Collor chegou nessa situação aqui dizendo que ia mudar a situação do Brasil. Depois entrou, roubou o dinheiro, né? Vamos colocar aqui supostamente, mas pegou o dinheiro, isso ele literalmente pegou o dinheiro do povo e levou muitas pessoas à verdadeira desgraça. Essa que é a realidade. E essa foi uma escolha do povo, tá? Praticamente, se salvo engano, uma das primeiras oportunidades que o povo teve o direito de escolher. Escolheu esse cara aqui e ele entrou para poder infernizar a vida de muita gente. Passando isso, chegamos, né? Passamos aí Fernando Henrique, vendeu tudo. Aí chegamos em quem? Nesse cara aqui, ó, tá? O Bolsonaro, o verdadeiro oportunista, tá? E chegou também com o mesmo discurso, o discurso chinfrim, o discurso dizendo que ia capturar corrupto e aquela coisa toda. E ele supostamente pegando o dinheiro da gasolina, ele supostamente tomando o dinheiro dos funcionários, né, metade do dinheiro, e ensinando outros também, supostamente da família, a pegar da mesma maneira. O povo não tendo né, iludido com nós contra ele, família, pátria, sei lá o que, votou nesse cidadão e aí ele simplesmente fez o estrago que fez e agora tá vindo a público para poder expor, né, um problema que ele tem, né? E aqui fica a crítica, tá? Bolsonaro expõe sondas e cicatrizes no hospital e pesquisadores veem, né, uma estética para unir apoiadores, tá? Essa é a situação. Então o que nós vemos aqui? Só para a gente chegar no cara do PL. Verdadeiros oportunistas, pessoas, né, que de certo modo fazem o máximo para poder aproveitar da população, né, e ingressam com um discurso que vão capturar corrupto, quando muitas vezes o cara está roubando, ele mesmo está ali, né, no grau menor da política, ele já está roubando e fazendo um verdadeiro estrago. O que me dói em tudo isso é saber que uma parte da população, ainda assim, vendo todas essas barbaridades, ainda vota nesse cara, mas piora a situação.
a situação aqui piora. Então você já aproveita e já deixa um like que nós vamos chegar nesse cara do PL e aí nós vamos falar um pouco mais do que ele chamou os trabalhadores da cidade de São Paulo. E aí você vai ver. Então, chegamos nesse ponto. Bolsonaro aqui dizendo que piorou e coisa e tal, e expondo toda essa situação, e outros oportunistas também, que é no caso desse Caiado e Zema. E daí o Bolsonaro vai fazendo escola. O Collor foi preso, o Bolsonaro logo mais vai ser preso. Mas você vai falar assim, tá, Cláudio, você falou pra mim que que você iria falar hoje no vídeo iria mudar a minha vida. Bem, eu falei e vou cumprir, tá? Saímos daqui do Bolsonaro, que está tentando induzir o povo, mas antes da gente mudar para esse cara aqui, ó, tá? Antes da gente mudar para esse cara aqui, é preciso informar o seguinte: se as pessoas no Brasil fossem expor, né, as suas dores, as suas dificuldades, o sofrimento causado pela política, Bolsonaro, você está expondo cicatrizes. E as cicatrizes que você deixou profundas no povo brasileiro, que vem sofrendo há ano, né? Então seria assim milhões de brasileiros literalmente expondo a verdadeira barbaridade que você fez. E isso é realmente assustador, né? Ou pelo menos assim, assustador que a gente tem que reagir. Mas isso, de certo modo, mostra como a política é. Já saindo do Bolsonaro, que é esse cidadão aqui, ó, né, e indo para uma parte mais profunda, mais complicada, a gente se depara nesse cidadão aqui, ó, que é o cidadão do PL, tá? O pessoal foi fazer uma greve para poder dizer que precisava melhorar a situação do servidor, né, público de modo geral, o salário, para ver se compra um pouquinho mais, né, de alimento. Esse cidadão soltou isso. Em um momento onde nós temos que recuperar, greve é vagabundagem. Em um momento onde nós temos que recuperar. Aí você vê ele falando, esse cidadão, que é o meu modo de ver, com uma fala criminosa. Ele disse que é vereador e lamento pelas pessoas aqui de São Paulo que infelizmente votou nesse cidadão. Ele tem um nome, mas infelizmente eu não posso mencionar aqui o que ele realmente é. Ele fala que greve é vagabundagem. E aí eu te pergunto, se é vagabundagem, por que está escrito aqui na própria lei máxima do Brasil, que é a Constituição Federal, tá? Para esse analfabeto político, né? Ele não é só analfabeto político. Ele tem mais, né? Outras coisas aí que eu não posso mencionar do que ele é. Mas enfim, vamos lá. Ele diz que greve é vagabundagem. E aí tem aqui, ó, na Constituição Federal, artigo 9º. Constituição Federal essa que ele não sabe o que é porque ele desconhece isso e também não tem vontade. É um verdadeiro, né? Enfim, mas vamos lá. Artigo 9º, né, da Constituição Federal, lei máxima. É assegurado o direito de greve, né, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer, né, e sobre os interesses aí que devem, por meio dele, defender. Então, o que que diz aqui? Que tá um pouco ruim aqui para poder ler, pessoal, porque pelo menos para mim aqui tá bem pequeno, mas vamos lá. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dela, defender. Então, aqui, aí fala sobre os abusos cometidos, né? Enfim, se é vagabundagem, por que é que está escrito na Constituição brasileira, no artigo 9º? A Constituição é essa que é a lei maior. Ah, mas eu esqueci. Esse cidadão aqui, ele não sabe o que é Constituição. A única coisa que ele sabe é lutar contra o povo trabalhador, contra o povo brasileiro. E, aliás, coisa essa que é extremamente importante dizer para você, da seguinte, é esse cidadão aqui, ó, ele não sabe o que é Constituição, ele não sabe o que é lei, ele é vereador de São Paulo. E lamento pelas pessoas que votaram nesse cara, que é o meu modo de ver, agiu como um verdadeiro, você sabe o que é. Né? Ele não agiu como uma pessoa que luta pelo trabalhador. Ele agiu para poder acabar, ou pelo menos para demolir o direito do trabalhador. E aí, se você perguntar para ele o que ele é, ele diz que é um vereador. Mas se você perguntar para ele o que é ser um vereador, ele não vai responder. Porque um vereador é um representante político que atua no poder legislativo municipal, né? Suas principais funções são legislar, ou seja, criar leis para beneficiar a população, propor, debater, votar em projetos que impactam a vida da sociedade, né? Além disso, o que um vereador faz? Ele fiscaliza, ele monitora as ações da prefeitura, garante aí os recursos políticos que sejam aplicados. Mas esse cara aí, ele não faz isso porque ele não está lá como um vereador.
Ele está lá como um garoto, né? Ele está lá, né? É até ofensivo chamar ele de garoto, mas tem atitudes funestas. Ele não sabe o que que é isso. Ele não representa. Ele tem aí, ele serve de certo modo para poder, né, atuar em como se fosse uma ponte entre o cidadão e o governo municipal, ou seja, o prefeito. Mas o que que ele faz quando ele ganha a oportunidade de representar o povo? É político do PL. O que que ele faz? Vamos lá, vamos ver o que que ele faz? Vamos ver o que que ele faz para poder humilhar a população brasileira, recebendo o dinheiro público, agindo como um verdadeiro, né? Enfim, mas vamos lá. Vamos lá. O que que ele faz aqui, ó? Ele serve para poder ligar a população e o prefeito. Mas o que que ele faz? Vamos lá. Greve é vagabundagem. Em um momento onde nós temos que recuperar o Aí ele fala que tem que recuperar o atraso, coisa e tal, e naquela palhaçada, naquela patifaria, de modo geral, desculpa a expressão chula e chinfrim, mas é isso que ele fez lá. E aí ele serve para poder defender os interesses da população e levar ao prefeito, ó, tá passando tal problema na cidade de São Paulo, assim, assim, assado. O que que ele faz? Ele faz essa situação, mas vamos lá. Aí, vamos ver como é que tá a cidade de São Paulo, porque ele deveria, né, como é que eu posso mencionar para você? Ele deve propor, debater, né, monitorar as ações da prefeitura, né? Enfim, como é que tá aqui a situação de São Paulo? A situação de São Paulo tá desse jeito aqui, ó. Ele poderia propor um projeto para poder melhorar a cidade de São Paulo. Olha as enchentes, né? Esse aí, ou essa é a situação de São Paulo atualmente. Por que é que ele não propôs alguma coisa para poder melhorar a situação, a vida do paulistano? Mas ele não tem esse objetivo, ele não tem esse escopo, mas atacar o povo brasileiro, o povo paulista, de modo covarde, porque você é um covarde, esse vereador aí do PL, que eu nem sei lá o nome desse cidadão, é um verdadeiro covarde, né? E age de forma maléfica contra o povo. Covarde, um verdadeiro covarde. Essa aqui é a realidade. Porque fora desse cargo aí, você simplesmente não representa nada, tá? É um desconhecido. Ao invés de você estar lutando pelo povo sair dessa situação aqui, ó, você não faz. Você ataca o povo covardemente. Ele poderia propor um projeto para melhorar a vida do trabalhador. E falando em projeto da vida do trabalhador, né? Ele tá dizendo que é vagabundagem. O pessoal sai para poder trabalhar todos os dias e você faz o quê? Político do PL, né? Mas vamos lá. Poderia esperar alguma coisa desse tipo? Né? Paulistano gasta até 4 horas por dia no trajeto de casa para o trabalho, tá? Quem usa o transporte público em São Paulo gasta até 4 horas por dia para ir e vir, né, para sua casa. E aí, eu pergunto, se ele tem a possibilidade de criar leis, ou pelo menos de propor leis para poder melhorar a vida do trabalhador, o que que ele é? Quem é o vagabundo, como diz ele? Quem é o vagabundo? Fica a pergunta. Quem é o vagabundo, como diz esse cidadão, atacando servidores públicos de modo geral, em especial de São Paulo? E fica aqui, ó, a dica para você que votou nesse cara, porque eu não vou mencionar. Isso não é vereador. greve é vagabundagem. Em um momento Aí fica a dica. Esse é o problema de votar de qualquer maneira, de modo irresponsável. Dá nisso. E esse cidadão, ele vai piorar a vida do povo paulistano durante os 4 anos que ele estiver lá. Ele não vai defender saúde, ele não vai defender educação, ele não vai defender melhoria nos bairros, ele não vai melhorar nada disso. Ele não tá lá para isso. Ele tá lá para poder atacar. E lamento muito quem votou nesse cara porque deu chicote para ele chicotear toda a cidade de São Paulo. É uma verdadeira vergonha, é uma verdadeira lástima, vindo de lá, desde o Collor, Bolsonaro e Companhia Limitada. A situação pode piorar? Pode. Mas ela pode melhorar? Pode. A partir do momento que a pessoa, ou pelo menos que você, tiver consciência de classe, consciência política. Quando você não tem consciência de classe, você é simplesmente um alienado, né, social, um cara que desconhece, né, a realidade política, e aí, de certo modo, você vai colher os frutos. E qual é o fruto? O fruto é esse aqui, ó. Eleger pessoas desse nível, ó. greve é vagabundagem. Em um momento Aí esse cara chama o servidor, o trabalhador, o homem, a mulher, né? O idoso, a idosa que sai para poder trabalhar. Muitas pessoas estão trabalhando até 65, 70 anos de idade, ele chama de vagabundo.
quando ele, na verdade, poderia estar lá lutando para poder melhorar a vida dessas pessoas. Melhorar o transporte, diminuir. Poxa, o cara gasta 4 horas para poder ir trabalhar e voltar para casa. Vamos ver se a gente reduz para 2 horas e meia, mas ele não tem um objetivo. Ele não tem um objetivo de concluir esse projeto, tá? Ele tem um objetivo de piorar. Então, gente, ó, tem um pouco mais de consciência política, um pouco mais de consciência de classe, porque assim a gente vai mudar, né, a cidade onde você mora, o estado e, consequentemente, o país. Enquanto não houver isso, sinceramente, fica complicado. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Aqui ao lado, aqui, ó, vai surgir, deixa eu ver, desse lado aqui, ó, vai surgir um vídeo. Aí é só você clicar e continuar assistindo. E para não perder, eu vou só um minutinho aqui, ó. Aqui, segue o Pix para a gente comprar outras matérias aqui, trazer jornais diferentes para você estar municiado aí também, preparado, né, para discutir com esses caras sobre política. É isso, valeu.